Estamos começando mais um programa Consultório Sexual. Esse programa tem uma vinculação direta com o blog consultoriosexual.com.br. Esse blog você pode ler contos, fantasias, você pode postar sua pergunta. Você vai ter uma pergunta respondida por um psicanalista homem. Eventualmente, você vai sentir diferença. As mulheres que perguntam vão ter uma resposta de um homem. E isso é muito diferente daquilo que as mulheres respondem. Então, visite o blog consultoriosexual.com.br, poste a sua pergunta lá e eu vou responder. Você pode participar de uma enquete que nós temos lá. É muito importante essa enquete porque a gente vai começar a divulgar realmente o comportamento. Como a resposta é anônima, nós temos certeza que as pessoas respondem exatamente o que estão pensando. E isso é muito interessante, a gente vai divulgar isso, isso deve ajudar muita gente. Esse programa tem também a produção da equipe de jornalismo e redação da editora Ser Mais, que produz vários livros nessa área de comportamento e de sexo. Inclusive, publica o livro Como Levar o Homem à Loucura na Cama, que é um livro da minha autoria, e é desse livro que eu vou tratar hoje. Eu vou falar hoje de sexo anal e vou tratar de alguns pontos que estão no livro. Então não dá para a gente falar tudo aqui, mas quem tiver interesse, o livro é um best-seller, já está entrando na 8ª edição, nós estamos em todas as livrarias do Brasil, mas você também pode comprar através do site da Editora Ser Mais, que é editorasermais.com.br. Eu não estou aqui para fazer propaganda do livro, mas estou aqui para falar do conteúdo. E o conteúdo lá é mais completo do que o que nós temos aqui hoje, o que eu posso apresentar. Quem tiver interesse, pega mais informações e eu tenho certeza que vai gostar de todo o conteúdo, porque a gente trata de sexo desde as preliminares até o dirty talking, até as palavras mais usadas, as mais proibidas, as mais pesadas dentro do relacionamento sexual. Eu vou tratar hoje de um assunto que continua sendo um mito, vai continuar sendo um mito, assim como o sexo é tabu, o sexo anal é um outro grande tabu dentro do grande conceito de sexo. O mito do sexo anal existe porque tem muita gente que quer dar explicação a respeito disso. Então, tem gente que diz o seguinte, que o homem gosta do sexo anal ou porque ele é sádico e ali naquele momento ele pode causar dor à mulher, ou porque ele é caçador e ele gosta de dominar. Então, aquele é o momento em que ele tem a máxima dominação sobre a mulher, ele tem a mulher totalmente sob controle dele. São coisas, são bobagens que são ditas, tem gente que se dedica a ficar explicando isso, justificando isso, quando na verdade a gente vai falar sobre isso, o que tem a ver é que homem e mulher sente prazer no sexo e a variação é interessante e os clichês, eles são normalmente negativos. Por exemplo, tem um clichêzão com relação à mulher, que só a mulher muito liberada é que pratica sexo anal. Também se diz que, às vezes, a mulher, entre aspas, consente ou aceita o sexo anal, porque se ela não fizer isso para o parceiro, ele pode procurar com outra. Então, aquilo é uma demonstração de amor dela, ela está se doando demais. A gente precisa parar de pensar em clichês, em conceitos e entender mais que comportamento é alguma coisa que deve nos dar prazer. A gente deve estar bem consigo mesmo, nós precisamos ter prazer com a vida, e ter prazer com a vida significa ter prazer com tudo aquilo que a gente faz. E tudo que a gente faz envolve sexo, principalmente, e envolve as variações dentro do sexo. Então, sexo anal, esses mitos são imprecisos e tem muita bobagem a respeito disso, e a minha única recomendação
é: se desvincule disso. Não se preocupe com esses carimbões, com esses clichês, porque eles, ao invés de ajudar, atrapalham. Saia dessa análise de motivos e razões por quais se pratica sexo anal. Vamos falar de variações e criatividade, né? São variações que dão muito prazer e que tem a ver com essa inovação. Só pode falar o que quiser, mas o ser humano, ele descobriu o prazer no sexo. Os animais só praticam sexo por reprodução. Eles não praticam sexo por prazer. Por mais que eles tenham prazer, nunca ninguém foi lá perguntar para eles, mas na verdade é o instinto da preservação da espécie, da procriação, que faz com que o animal pratique sexo. E ele só faz sexo daquele jeito, e ele só faz sexo com esse objetivo da reprodução. Com relação ao ser humano, é diferente. Se a gente não fosse criativo, se não se procurasse outras formas de sexo, estava todo mundo fazendo papai e mamãe, e principalmente com o objetivo da reprodução. Mas não é verdade. O ser humano descobriu que sexo dá prazer. E a partir daí, ele vai para a criatividade e vai procurando outras formas. Uma das outras formas é o sexo anal, que é o tema que a gente está falando hoje. Fazer sexo anal ou não fazer sexo anal? Eis a questão. Tem que haver uma comunicação entre os parceiros. Fazer sexo anal ou não fazer sexo anal depende da decisão de cada um, ou depende da decisão dos dois. Os dois têm que se comunicar, os dois têm que desejar, e eles têm que planejar fazer isso. E fazer sexo anal é muito bom quando os dois têm interesse e quando os dois têm muita vontade de fazer sexo anal. Então, vamos deixar de lado a história dos bissexuais, a história dos homossexuais. Sexo anal não tem nada a ver nem com bissexualismo, nem com homossexualismo. É uma variação sexual, e eu estou falando disso agora. Lógico que a gente teria 200 programas para falar de bissexualismo e de homossexualismo, mas o foco seria outro. Hoje o que eu quero dizer é que não deve se fazer confusão entre prática de sexo anal com homossexualismo ou com bissexualismo. Tanto o sexo anal como o sexo oral, eles são anabolizantes do sexo. Eles dão mais prazer, eles têm um componente maior de erotismo e erotizam mais aqueles momentos. Então, é disso que a gente está falando, e é assim que a gente deveria estar pensando a hora que se pensasse em práticas diferentes de sexo. Um outro ponto importante: só faça sexo anal se você tiver com muito desejo e se você tiver com muito tesão. A decisão do sexo anal, ela é muito mais da mulher do que do homem, porque, tirando o lado de que colírio no olho dos outros é refresco, a gente sabe que fazer sexo anal, se não tiver um método, se não tiver uma preparação, mas mais do que isso, se não tiver muito desejo e muito tesão, ele pode causar dor. Então, a decisão de praticar sexo anal ou não, ela tem que existir principalmente quando tem o desejo e quando o tesão é muito forte. O sexo anal, ele habita o imaginário das pessoas, principalmente no caso de mulheres que conversam com amigas e as amigas dizem que praticam e que gostam e que têm um prazer extraordinário, etc. Essa mulher que ouviu isso das amigas acha que com ela vai acontecer a mesma coisa. Mas se ela for praticar no momento em que ela não está com excesso de desejo, em que o parceiro não está sabendo prepará-la para isso, eu vou falar mais disso daqui a pouco, vai ser um fiasco.
vai ser uma decepção e ela não vai entender por que os outros têm prazer e ela não tem. Então, só faça quando você estiver com muito desejo e com muito tesão. Um outro ponto, ninguém é obrigado a fazer sexo anal. Tá? O sexo anal, ele é para ser feito nesses momentos de tesão, mas se você tentou algumas vezes e não deu certo, você não ficou feliz com o resultado, você não se excitou, você teve dor e você não quer voltar a fazer, você não é obrigado a fazer. Converse com o teu parceiro, diga a ele que você não tem tido prazer. Você pode até dizer o seguinte, não significa que no futuro eu não tente de novo, só que por enquanto eu não quero tentar. Eu dei uma entrevista no programa do Jô Soares e no final da entrevista o Jô abriu para perguntas para a plateia e uma das pessoas perguntou: como é que eu posso dizer para o meu marido que, sem magoá-lo, que eu não gosto de sexo anal? E eu expliquei o seguinte, além de falar algumas coisas que eu já disse aqui, eu falei, se você disser para ele que você não gosta, que você não está se sentindo bem com isso, ele vai entender que você vale mais do que um ânus. No dia seguinte, essa frase bombou na internet, em vários sites, em Facebook, aparecia o seguinte, a mulher vale mais do que um ânus. E é verdade. O teu parceiro, ele vai reconhecer. Não fique chateada com isso, não imagine que ele vai procurar realizar isso com outras, porque não necessariamente ele precisa daquilo para se satisfazer. Aquilo, como eu disse antes, é um anabolizante do relacionamento, é um anabolizante do sexo, tanto o sexo anal como o oral. Então, você não é obrigado a fazer e ele sabe que precisa te respeitar. Entretanto, se você sentir que o cara continua insistindo, eu diria duas coisas. Se você é casada, você tem um relacionamento mais estável, você precisa chamar a atenção dele e pontuar bem melhor isso. Se você está começando um relacionamento e a pessoa insiste, você já sabe com quem você está lidando. Se ele age assim com relação a isso, é provável que ele tenha o mesmo comportamento com relação a em outras situações, com outras coisas. Então, cuidado, né, se a pessoa não tiver sensibilidade para entender que tem que respeitar o teu desejo, tem que respeitar o teu momento e que você merece ter os seus desejos respeitados. Vamos falar um pouco sobre desejos e incertezas, né? Independentemente de você ter desejo de fazer sexo, é muito importante que haja uma preparação para isso. Entre o desejo e acontecer, se não houver uma preparação muito grande, o resultado pode não ser o que você está imaginando. Então, muita gente pensa que aquele é um momento de extremo prazer, de extrema realização, é um momento máximo do relacionamento sexual. Entretanto, se não houver uma preparação, isso pode ser frustrante. Então, nunca deixe de seguir o passo a passo das coisas, né? Nunca deixe de pensar na preparação tua, do parceiro, para que as coisas aconteçam. Quem gosta ou não gosta, ou nunca tentou, do mesmo modo precisa estar preparado para fazer, e isso vai fazer toda a diferença para o resultado final. Provocando esse prazer. Então, suponha que você tem em mente, que você tem esse desejo, que o seu parceiro não tem pedido para você, não tem proposto para você o sexo anal, mas é uma curiosidade sua, é um desejo seu. O que você pode fazer? Você pode dar dicas, vocês podem falar a respeito disso. Você pode, no momento
qualquer, fora da cama, inclusive, tocar no assunto. Ou você pode ser mais objetiva. Você pode passar um SMS para ele e diga, dizendo, por exemplo, que você, naquela noite, quer fazer tudo com ele. Coloca tudo em letras maiúsculas e ele vai entender muito mais do que você está imaginando. E ele vai chegar mais cedo em casa. Então, é muito importante que você provoque também e que você inspire o parceiro. E se você tem essa curiosidade, se você quer fazer, dá uma instigada no parceiro. Vamos falar de alguns tapinhas prazerosos. Tem gente que já ouviu falar que alguns tapas na bunda dão mais prazer no relacionamento, e tem gente que nunca tentou isso, tem gente que nunca sugeriu ao parceiro isso, não sabe como que ele vai reagir, ou tem parceiro que quer fazer, chega a dar alguns tapas, mas não sabe se deve continuar ou não. Veja, eu não estou falando de espancamento, eu não estou falando de coisas graves, eu estou falando de tapinhas de amor, tapinhas excitantes para aquele momento ali. Então você pode, também num papo fora da cama, dizer que ele pode tentar fazer com você e até dizer o seguinte: olha, se eu achar que você pode bater mais forte, eu vou pedir, e se eu achar que não está legal, eu também vou te avisar. E nesse momento você para. Então, esses tapas, eles podem realmente ser estimulantes, eles podem contribuir para que aquele momento seja um momento de um prazer mais forte. E depende de vocês, você vai conversar com o parceiro e vai mostrar se você quer ou não, e você precisa pegar o acordo dele para que em um momento, se você achar que não está legal, ele para de fazer. É uma questão de um consentimento entre vocês. Nesse bloco eu estou falando desses aspectos, dos mitos que existem com relação ao sexo anal, e eu vou falar no próximo bloco de como fazer o sexo anal, como aprender a fazer o sexo anal. Até o próximo programa, e não se esqueçam de que no consultoriosexual.com.br você pode ter muito mais informações, você pode trocar ideias com outras pessoas que estão participando lá, pode colocar suas perguntas lá e pode participar das enquetes que a gente faz no blog. Não deixe de visitar o nosso blog. Olá, eu convido você a assistir o programa Bate-Papo com Cristina Pinho, falando sempre sobre informação e cultura aqui na TV Geração Z. A gente se vê. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá, estamos começando mais um programa Consultório Sexual. Esse programa está ligado ao nosso blog, consultoriosexual.com.br. Você pode visitar o blog, você pode colocar perguntas no blog e eu vou responder.
você pode ler os contos e fantasias que existem lá, pode postar os seus contos e fantasias e pode participar das enquetes. Falando de sexo anal, eu quero falar agora na importância de aprender a fazer o sexo anal. Sexo anal pode dar muito prazer, mas precisa de um certo aprendizado, precisa de uma certa prática. E muitas vezes, essa prática, ela passa pela tua preparação como mulher, porque se você pegar um parceiro neófito, que tenha muito desejo, muita vontade, ele pode começar o sexo anal com você de uma forma que vai te causar dor, que não vai estar com aquele encanto que você queria para aquele momento, e isso vai originar uma grande decepção. Então, aprender a fazer é muito importante, porque é isso que pode dar o resultado que você está sonhando. Se o teu parceiro for um neófito, se ele não souber fazer, a minha sugestão, vai no nosso canal no YouTube, assista esse vídeo com ele. Põe ele do teu lado, fala, vamos assistir o Maurício falando de sexo anal. Né? E você vai ver alguns programas em que eu estou falando disso e você vai ter a chance de analisar com ele. Vocês vão ouvir juntos todo o processo da prática do sexo anal de uma forma que vai fazer com que ele saiba dar o passo a passo sem atropelar as coisas. Existe a possibilidade de preparar o ânus para a prática do sexo. O ânus tem um músculo forte chamado esfíncter, e esse músculo é que pode causar dor ou não causar dor. Então, a mulher que pratica sexo anal por mais tempo, não é que deixou de doer porque ela já pratica há mais tempo, não é porque laciou, porque o esfíncter ficou mais laciado, mais folgado. Isso não existe. Não existe a possibilidade da mulher ficar laciada porque ela pratica sexo anal. Isso é um dos mitos que existem a respeito disso. O que acontece é que a mulher fica mais descontraída. E a hora que ela fica mais descontraída, o músculo passa a apertar menos e ela sente menos dor, ou ela não sente dor nenhuma. Então, aprender a fazer significa também saber estimular o ânus para que o esfíncter se relaxe. Isso pode ser, por exemplo, com massagens no ânus, com a introdução de um dedo, ou no máximo 2. Teve gente que andou falando por aí que você prepara num dia com um dedo, depois e separa por aí. No dia seguinte você faz de novo, coloca 2 dedos e não faz mais nada. No outro dia você coloca 3 dedos e não faz mais nada. E aí você fica preparada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não há nenhuma regra para que isso aconteça. O laceamento do esfíncter, tirar a tensão do esfíncter, pode acontecer com o dedo ou diretamente com o pênis. O que você precisa é estar primeiro com a cabeça de cima, né, tanto no homem como na mulher, muito bem preparada, com muito desejo. Então, aprender a fazer é muito importante, porque você vai, no passo a passo, chegar naquele momento em que a penetração pode ser prazerosa. Então, veja, se o parceiro já te preparou, se vocês usaram gel à base de água ou vaselina e ele começa a introdução do pênis, pode causar dor. O que é importante? Você falar que está doendo e pedir para ele parar. Se ele parar naquele momento, a dor cessa. Então, é mais importante parar a penetração do que tirar o pênis
para tentar penetrar de novo, porque vai causar o mesmo processo todo de novo. Então, para a penetração estabilizada, né? Parada, não causa mais dor, a dor passa, e aí você pode começar a se mexer, se movimentar um pouco, pode dizer para ele penetrar mais um pouco, e você vai sentindo a dor. Uma coisa importante, tire sempre o foco da dor e ponha foco no prazer. Se você ficar ali esperando que vai doer, se vai doer. Né? Essa dor, ela pode ser absolutamente suportável e tem gente que mistura o prazer com a dor. Tanto é que tem as práticas do sadismo, do sadomasoquismo. Tem gente que sente o prazer na dor. Então, não fique com foco na dor. Eu sempre digo que por mais que pimenta no olho dos outros é colírio, é importante que a dor seja assumida como algo suportável, não é nada insuportável. Então, tira o foco da dor, coloca foco no prazer e você vai ver que as coisas fluem mais naturalmente. E aí a penetração consumada, ela pode permitir que a movimentação continue. O teu parceiro precisa ser preparado, porque, como eu digo, os iniciantes, os que vão com muita sede ao pote, podem imaginar o seguinte: bom, senti um pouco de dor. Se eu enfiar tudo, a dor sente tudo de uma vez só e para. Né? Daí para frente vai ser só prazer. Não é isso não. Isso pode até criar um trauma e você, mulher, poderá nunca mais querer tentar. Então explica para ele, diga a ele que se estiver doente você pede para ele parar, e quando vocês estiverem iniciando a prática, faça com que isso aconteça. Isso deve permitir que vocês tenham prazer. Vamos falar das velocidades, né, da prática. Eu estou ainda no tópico de aprendendo a fazer. Na prática, lógico que tudo deve começar muito devagar. Né? Não tem que se ter pressa com relação a isso. A movimentação, ela é uma movimentação que fica para a hora que o prazer dominar a relação. A hora que for só prazer, é muito provável que você peça para ele colocar mais, colocar com mais força, mas o início é devagar. E você fica no controle. Por mais que o parceiro perceba, ou ache, ou se iluda que ele está no controle, o controle é seu. Então, você pode determinar a velocidade e você vai controlando isso. E esse controle da velocidade vai fazer com que, em algum momento, aquela fase da apreensão passe e entre a fase do prazer. Eu quero salientar o seguinte: fale muito sobre isso. Converse sempre com seu parceiro sobre sexo anal. Converse sobre o início, sobre a tentativa que vocês vão fazer, tá? Porque só assim essa comunicação vai permitir que vocês tenham o resultado que vocês querem. Vou falar agora das posições do sexo anal. Então, é um dos temas mais importantes, porque as posições determinam o prazer. A posição mais famosa é a mulher de 4. Atenção, se você nunca praticou, essa é uma das piores posições para você. Porque é uma posição em que você, uma das piores posições, você não se descontrai, você não relaxa o esfíncter. Então, essa é uma posição já para quem está habituada a fazer. Então, por mais que seja a posição mais famosa, o clichêzão, né, do sexo anal, porque naquele momento o homem se sente dominador, né,
e ele acha, ele tem uma visão maravilhosa, ele vê a penetração, etc. Essa é uma posição já para quem está com o hábito de fazer. Tá? Não comece por ela, que a decepção pode ser muito grande. De ladinho. De ladinho é uma boa posição, porque você está descontraída, você está de lado, você está relaxada na cama, e essa posição permite, inclusive, que o parceiro toque o seu clitóris, te estimule. Aliás, de 4 também permite isso, né? Mas eu vou falar daqui a pouco sobre o de 4. Mas de ladinho também permite até que você se masturbe. E o orgasmo que a mulher tem quando é penetrada por trás e ela toca o seu clitóris, ou o parceiro pratica isso nela, é muito maior. Então, de ladinho é uma boa posição. É uma posição que a mulher está toda oferecida, né? Ela vira de bruços e deixa lá tudo disponível para o parceiro. Tá? Ela é boa sob um certo aspecto, porque ela também te deixa relaxada, e ela permite que você se movimente da forma como você quiser. Ela tem um inconveniente do parceiro não conseguir tocar o teu clitóris, ou seja, ele não tem como te estimular ali. Mas ela é uma boa posição, porque você também pode controlar o teu ritmo, a velocidade, e pode estar mais relaxada do que a famosa posição de 4, nós vamos falar dela daqui a pouco. A posição da cavalgada é uma posição mais difícil, que normalmente a mulher consegue fazer, também depois de que tem alguma experiência, mas ela é boa porque ela também te permite determinar o ritmo. Você está no controle, né? Você vai com mais força ou menos força, você penetra mais ou penetra menos, você pode cavalgar de frente ou de costas. Eu queria dizer o seguinte, no meu livro, Como Levar o Homem à Loucura na Cama, tem todas as posições, mas mais do que o meu livro, o Kama Sutra tem dezenas de posições que envolvem sexo anal. Então, tem muita coisa aí que dá para você pesquisar e você vai ver posições interessantes, mais interessantes ou menos interessantes. De frente, a famosa posição de frango assado, né? A mulher com as pernas levantadas, a penetração no ânus, ela é mais fácil nessa posição também. E também dá essa possibilidade do estímulo do clitóris, tanto por você como por ele. Então, é uma boa posição e é a posição que é boa para você que fica olhando o teu parceiro, vendo o que está acontecendo, e ótima para ele que vê teu rosto, vê tuas expressões, vê se você está gostando ou não, vê o teu corpo, e ele também pode acompanhar a própria penetração. E você tem uma posição em pé, né? É uma posição que você pode praticar no banheiro, por exemplo. No banheiro você pode apoiar uma das pernas ou numa cadeira ou até no vaso sanitário. Inclina um pouco o corpo, vocês vão encontrar facilmente essa posição e ela é uma boa prática. Também permite que o parceiro toque o seu clitóris, permite que ele te segure pelo cabelo e ela é uma prática interessante. E aí a gente finaliza nas posições para falar da famosa posição de 4, né? Que é a posição clichê do sexo anal, mas que é a mais complicadinha. Mas é uma posição interessante, porque o parceiro pode te segurar pelo cabelo, pode bater na tua bunda, ele pode simular o teu clitóris, ele pode determinar o ritmo, você também pode determinar o ritmo. Então, é uma posição que você pode praticar de 4 na cama e ele fora da cama, ou ele ajoelhado na cama, enfim, vocês vão encontrar a forma de fazer. Eu disse, é uma posição muito interessante e é o clichê, mas não é a posição para você começar a fazer. É a posição já para o pós-graduado, para quem já gosta e para quem pratica o sexo anal. Num outro bloco, eu vou falar do orgasmo anal. Tá? Vou tratar mais disso, mas eu acho que em termos de posições, eu repito, se você quiser saber um pouco mais, vai no livro Como Levar uma Loucura na Cama,
Você tem no site da Editora Sermais, editorasermais.com.br. Também no blog Consultório Sexual existe a indicação de livros e o livro está lá disponível para você saber um pouco mais a respeito. De qualquer maneira, você pode pesquisar na internet e o mais importante, ao você praticar o sexo anal, faça as posições que te dê mais prazer para você principalmente, porque o seu parceiro ele vai estar se realizando com o teu prazer. Até o próximo programa. Obrigado.